Dois núcleos diferentes em um mundo pós-apocalíptico, um lugar onde crianças não têm a menor ideia do que existe através daqueles muros, e no outro, dois jovens que caminham juntos e eles têm um destino, uma busca que eles estão fazendo e enfrentam os perigos daquele Japão devastado pela calamidade. Oi, eu sou o Guto Nunes e no vídeo de primeiras impressões de hoje a gente vai falar de Tengoku Daimakyo, um anime que estreou aí produzido pelo estúdio ID, né, o mesmo estúdio responsável por Haikyuu e Shingeki no Kyojin, e adapta o mangá seinen que começou a ser publicado em 2018, que vem com uma proposta de um futuro pós-apocalíptico no Japão, com criaturas que vivem colocando a tua vida em risco, enquanto a gente tem um núcleo diferente que não conhece nada do que está acontecendo fora do lugar seguro onde eles vivem. Antes da gente falar desse anime, deixa eu te lembrar que é muito importante você deixar o like no vídeo, porque ajuda bastante o canal, ajuda a divulgar esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E já me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutunu em todas elas. E agora vamos falar então de Tengoku Daimakyo, que é um anime aí que vem com uma produção linda, que tem tudo para chamar muita atenção esse ano. Quem me conhece sabe que eu sou completamente apaixonado por histórias com um futuro pós-apocalíptico, pegada meio que de zumbi ou distopias. Esse tipo de coisa chama muito a minha atenção e eu adoro consumir esse tipo de obra em todas as mídias. E agora a gente tem um anime que vem com uma proposta que traz um pouco disso. Em Tengoku Daimakyo a gente vai ver um Japão futuro aí, onde toda a civilização parece ter sido devastada. Quem não acabou morrendo no que seria a tal da calamidade, que o anime ainda não explicou pra gente o que é, morreu de fome ou tá tendo que constantemente lutar pra sobreviver. Sugerindo isso, o anime mostra pra gente então dois núcleos diferentes. No primeiro deles, que inclusive é o primeiro que a gente tem contato, é o que parece ser uma espécie de escola, de refúgio, onde crianças parecem ter sido criadas desde que nasceram ali dentro. Elas vivem de maneira segura e pacata dentro daqueles muros, estudando, e elas não têm a menor noção do que acontece fora daqueles muros. Eles nem mesmo acreditam que exista algo além do muro. Claro que nesse primeiro episódio, duas crianças, né, uma menina e um menino, vão começar a se questionar se e o que existiria além daqueles muros. Inclusive lá pelo final do episódio a gente está prestes a ter a noção de qual é a perspectiva que as crianças recebem sobre o que existe lá fora, porque a diretora do lugar está prestes a contar para um dos meninos que está cheio de curiosidade e não consegue parar de pensar nisso. Enquanto isso acontece lá dentro, a gente tem aqui um núcleo diferente que é protagonizado pela Kiruko e pelo Maru, que são dois jovens. A Kiruko, ela acabou pegando aí um trampo de guarda-costas e ela tá sendo responsável por levar o Maru até um lugar chamado Paraíso ou alguma coisa do gênero, que nem mesmo eles direito sabem onde é. Então eles viajam por toda Tóquio e num primeiro momento tudo que a gente vê é visto de maneira bastante tranquila. O único problema que eles têm em meio à viagem é com alguns outros caras, né, alguns outros sobreviventes que tentam se aproveitar deles, mas eles estão muito prontos para lidar com isso. A Kiruko, ela tem uma arma super tecnológica aí que é capaz de matar todos eles, e o Maru parece ser o tipo de rapaz que está totalmente pronto para lidar com qualquer perigo, porque ele simplesmente dá uma surra em vários deles. A gente continua acompanhando essa viagem deles, buscando por um lugar para passar a noite, né? Parece cada dia uma vitória. A Kiruko, ela tá procurando por dois homens que ela conhece. Um deles era um amigo dela, o outro a gente não sabe direito ainda quem é, mas ela tá inclusive meio que tentando matar dois coelhos com uma cajadada só. Enquanto é guarda-costas do rapaz na viagem, do Maru, ela busca esses homens. A gente passa todo o episódio sem ter noção do que é a calamidade, e o nosso primeiro contato com as criaturas que parecem ter destruído o Japão daquela forma é logo no final, e ainda não tem nenhuma cena realmente que envolva elas. A gente tem uma aparição bastante assustadora, assim, que tenta criar uma grande tensão pro final do episódio, mas ainda a gente não entende
como elas vieram aparecer, como elas fizeram tudo aquilo, como foi essa grande destruição em massa, como algumas pessoas sobreviveram, como outras não. Algumas pessoas ainda tentam viver de maneira pacata pela região, elas ainda tentam lidar com isso, se manter seguras, preservam energia de alguma maneira, né? Tentam preservar o mínimo da sobrevivência e da dignidade. Outras lidam com isso tirando proveito de situação de pessoas mais fracas. É o clássico cenário pós-apocalíptico, onde alguns humanos acabam se tornando novos obstáculos e outros tentam preservar o mínimo da humanidade deles. É um primeiro episódio muito bom, mas tudo que ele faz é criar mistérios e enigmas e dúvidas um atrás do outro nesse primeiro episódio pra gente. Ele não te responde nada, ele simplesmente te abre novos questionamentos ao longo de todos esses 20 e poucos minutos do primeiro episódio. E honestamente eu acho que funciona bem, porque eu acho que ele consegue abrir um clima de tensão, instaurar um clima de tensão enquanto tu tá assistindo ele, e acho que combina muito com toda a proposta que a obra tá trazendo. A relação da Kiroko e do Maru, ela parece realmente trazer essa proposta de preservar certa humanidade em um cenário como aquele. Eles se divertem, eles riem, eles interagem. É bastante legal ver como a história tenta normalizar a maneira como eles vivem aquilo, mesmo entendendo que eles vivem num mundo perigoso constantemente. Tanto que quando os primeiros perigos aparecem na frente deles nesse episódio em si, é algo com o qual eles se sentem seguros, são apenas alguns vagabundos no meio da rua, e eles lidam com aquilo de maneira totalmente despreocupada. E a gente ainda não viu eles se envolverem em um real perigo para ter que lidar com algo que coloque eles em uma situação mais tensa. O Maru tem 15 anos, a Kiroko tem algo em torno de 20, 18, ela mesma se confunde quando tá falando na história, e isso ajuda bastante o relacionamento deles. O Kiroko, ele é realmente um personagem divertido, que tá com as emoções à flor da pele, ele vive as emoções intensamente ao longo do episódio, tanto que uma das coisas que eu acredito que vai ser algum ponto de problema no próximo episódio é a maneira como ele fica chateado ao escutar algum comentário específico da Kiroko. Então é bem legal ver como eles preservam esse certo sentimentalismo e humanidade em todo aquele cenário pós-apocalíptico, cheio de monstros. Eu acho que isso é uma essência muito legal da obra. E claro, além de todos os mistérios, perguntas, todos os questionamentos que a obra abre pra gente em relação a como chegamos àquilo, ou quem são essas pessoas, ainda traz algumas suposições, alguns questionamentos sobre as pessoas que estão lá naquele outro núcleo, porque acaba ficando meio de lado nesse primeiro episódio, mas a gente ainda se questiona muito sobre como a história, como o roteiro vai fazer com que as crianças que vivem dentro daquele lugar seguro vão interagir com os nossos dois protagonistas que estão correndo risco de vida aí todo o tempo. É visualmente uma das coisas mais lindas que eu vi, e é com certeza algo que deve chamar muita atenção ao longo do ano. Ele deve ser um dos animes mais elogiados, prestigiados talvez nesse quesito, porque a coisa tá linda, a animação é muito fluida, tem uma cena de luta, uma cena específica, basicamente a única que acontece ali pela metade do episódio, que é a coisa mais linda, bem coreografada, super fluida, cheia dos impactos necessários, mas dos movimentos bem claros e limpos. Acho que essa cena reflete muito de toda a animação ao longo do episódio, porque de maneira geral tudo é muito fluido, limpo, bonito, os movimentos dos personagens são detalhados, mesmo nos pequenos movimentos, e tudo isso num cenário muito rico. Todo o cenário ele é muito detalhado, rico, cheio de elementos para retratar pra gente principalmente essa essência do que é o cenário de uma história pós-apocalíptica. Então existem vários cuidados para trazer vários detalhes dessa essência, desse cenário, e tu te sentir cada vez mais envolvido em toda a tensão dessa história. A trilha sonora é legal, parece escolher saídas bem fáceis para construir o que a história está propondo, e o roteiro também ele é bastante coerente, ele conta a história de maneira bem clara pra gente, ele não é confuso em nenhum momento nesse primeiro episódio, e tem um tom cômico
na medida certa, sem deixar de lado outros aspectos que sejam relevantes da obra, né? Como em momentos de tensão, onde a Kiroko não se sente realmente preocupada, eles conseguem brincar com aquilo sem apelar para grandes variações no perfil visual do anime ou no perfil musical do anime. Sem grandes variações na estrutura do anime, eles conseguem entregar pra gente vários momentos de alívio cômico muito divertidos. Inclusive, eu acho que a maior parte deles funciona nas interações entre a Kiroko e o Maru, porque ele é muito competente em tudo que ele tá propondo e ele consegue te envolver, além de ser tudo visualmente muito bonito. Eu particularmente criei uma expectativa muito grande, mas muito porque eu adoro esse tipo de história. Como eu já falei aqui, eu sou completamente apaixonado por esse tipo de história. Eu nunca li um mangá, então eu tenho expectativas bem altas para ela, mas é preciso que a produção mantenha essa mesma qualidade, esse mesmo ritmo do anime nos próximos episódios. Se eles conseguirem manter na mesma linha do que eles fizeram nesse primeiro episódio, vão ter um dos melhores animes do ano, com certeza. Claro, a não ser que daqui pra frente a adaptação do roteiro vire uma bomba, ou a história se perca em algum momento, né, além das questões de produção. Se eles não errarem por aí, vai ser muito legal. Tô bem curioso, gostei bastante dessa estreia. Se você já assistiu o primeiro episódio de Tengoku Daimakyo, deixa aí nos comentários o que você achou dessa estreia, né, as suas expectativas para essa continuação, se você já conhecia a obra. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.